Sejam bem-vindos, cartozagueirozinhos, cartoxerifinhas, bem-vindos ao Cartologia. Meu nome é Patinhas e vou estar trazendo as dicas para os zagueiros da 19ª rodada. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal que preza por análises diferenciadas para fugir daquela porra da barrinha de médico que não ajuda em porra nenhuma. Para você que já conhece, curte, comenta aí quais são os zagueiros que você tá pensando. Pra você que tá chegando agora, já se inscreve, ajuda a gente a chegar na meta dos 1000. Faltam só 140 pessoinhas. Compartilha com seus amigos aí, ajuda o Cartologia a estourar e a gente garantir o funcionamento dessas análises até o final do campeonato. Beleza? Confere a gente no Insta, no @cartologiafc, e também no Telegram, que a gente divulga tudo 100% de graça, que não tem essas putaria de programa de sócio, tem que pagar R$100 pra te mostrar o que eu já sei, de um cartoleiro para outro. Nossas dicas seguras pra zaga. Cara, zaga, qual que é o negócio assim? Aprenda a relevar. Porque aqui no time Cartologia a gente sempre se divide, né? Tipo, você vai fazer meio, eu vou fazer ataque, porque a gente analisa por posição, porque ajuda a também você não ficar viciado num time só. E hoje, quando me falar assim, você vai ter que fazer zaga, cara, o pânico se instaurou. Porque quando você analisa meia, quando você analisa ataque, tem sempre aqueles caras lá, estoura 20 pontos. Na zaga, tipo a fome na Irlanda de 1730. Você tá, tipo, raspando o tacho ali, comemorando 3 pontos, que eu sei que é complicado, mas vem comigo que eu acho que eu naveguei por entre essas águas obscuras que é a zaga do Cartola em 2020 e trouxe algumas pérolas aí pra você decorar o colar que é o seu time. Caralho, Patinhas, tá poético, tá ligado? Vamos lá, quais são os nomes seguros que a gente vai estar recomendando? Glorioso David Braz e Glorioso Canu. Qual que é a pegada do David Braz? O Grêmio vai novamente fazer outro rodízio de jogadores, até pelo estilo de jogo do Grêmio copeiro. Caguei pro brasileiro e só vou jogar as Copas agora. Vai estar fazendo um rodízio. Jeromel não vai estar contando. Se tivesse Jeromel, seria unânime. Jeromel é o que se aproxima do Olimpo dos zagueiros, só que o Olimpo dos zagueiros comparado com o Olimpo das outras posições é tipo um puxadinho, beleza? O David Braz, o que me encanta nele, bem rápido e direto. Tem uma média de 2.6 desarmes por jogo, 5 é a média dele em casa, e nos últimos 3 jogos só com uma média de 3.7. Significaria uma má fase, mas é que ele veio de alguns confrontos mais difíceis, mas em casa tem sido soberano. O meu glorioso Canu, números rápidos. Meu glorioso Canu tá com uma média de mais 2 desarmes por jogo. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe do porquê que o confronto com o Ceará vai oferecer uma oportunidade melhor. E o Canu tem sido um nome muito sólido até em jogos muito ruins do Botafogo. Beleza? Mas antes disso, vamos para o nosso mapa de confronto. E aí já vem um pouco do desastre que tá sendo essa rodada, beleza? Pra você que tá chegando agora pela primeira vez. Quanto mais pra direita tá um time, significa que maior a quantidade de pontos cedidos pelo adversário para os zagueiros, beleza? Então o Santos vai estar encarando o Bahia, e o Bahia oferece muita oportunidade para os zagueiros adversários. Quanto mais alto um time, maior a pontuação executada pela posição daquele time. Então a gente vai ver o Grêmio, vai ver o Fortaleza ali, Fortaleza enviesado pelo SG, mas você vai ver zagueiros que mandam muito bem consistentemente nos jogos. Por isso que a gente queria alguém na zona verde, mas tá aqui, ó. Loneliness. Ninguém tá na zona verde. Por isso que a gente vai ter que garimpar em alguns outros lugares. Entre a zona azul e a zona amarela, especialmente pra zaga, eu gosto de ir mais na zona amarela, beleza? Porque eu acho que apesar dos confrontos serem desfavoráveis, eu prefiro caras que já se provaram em rodadas anteriores, e eu garimpei aí os que têm as pontuações mais regulares, beleza? Primeiro nome, pra quem não sabe, a gente tá mudando um pouco as análises nessa rodada aqui. A gente tá abolindo o mapa de jogadores, mas a gente tá trazendo algumas análises mais profundas. Gostei! Exato. Especialmente pra zagueiro. O que essa tabela tá mostrando, Patinha? Quem foram os top pontuadores zagueiros atuando dentro de casa contra o glorioso Red Bull. Jogo que vai estar acontecendo dia 2 de novembro, dia dos finados. Quem foram os melhores? Hernando já saiu de lá fazendo gol, 10.1. E o Heber também já garantiu o golzinho contra o nosso glorioso Braga, fazendo 9.9. Depois daí, não tem uns nomes que se destacaram muito. Palão fez 5.4 no jogo, a gente sabe que teve SG. O Veríssimo 3.4 no jogo. O Diego de São Paulo 3.2, mas num jogo. Ainda assim, você vai ver que tem um potencial de gol. Como que tá o nosso glorioso Radar? Caraca. Finge que você não viu. O nosso glorioso Radar, você vai ver que em relação à média cedida, porque tomar gol de zagueiro é um pouco raro. Como o time já tomou 2 gols, você vai ver que ele tá mais do que o dobro da média do campeonato aqui, em quase 250% acima da média. Pra quem não conhece como funciona o gráfico de Radar, vou fazer bem rápido, mas dá uma olhada nos gráficos antigos no canal pra gente perder muito tempo. Basicamente, o polígono azul aqui representa o quanto acima da média um determinado time tá com relação a esses scouts para a posição que a gente tá olhando, zagueiro. Quando você olhar em qual círculozinho ele está batendo, é aquela porcentagem acima da média dele. Se ele estiver dentro do círculo vermelho, significa que ele está abaixo. Se ele está
no círculo verde claro tá acima da média, no verde escuro ele tá mais que o dobro acima da média. E aí a gente vai ver que o executado pelo Grêmio tá muito forte em desarme, mais da metade, mais de 50% da média do campeonato, em gols e em finalizações para fora. E concorda muito com as oportunidades oferecidas em gols pelo Bragantino e finalização para fora pelo Bragantino. Tem ainda a finalização defendida, que mostra muito das falhas técnicas do Bragantino em ter se defendido aí nas bolas aéreas. E aí mais ainda a oportunidade do David Braz, que já fez gol em jogada de escanteio também. Não foi de cabeça, mas foi numa bola que começou no escanteio. Beleza? E desarmes. Aqui a gente está trazendo um pouco do detalhe do David Braz, em que a gente olha scout a scout. Isso aqui, cara, é como se a gente quebrasse o radar, mas não olhando mais para a zaga do Grêmio como um todo, olhando para o David Braz em si. Beleza? O que está mostrando aqui? Que a média dele em desarme está em 2.6, seja muito bom e quase o dobro acima do campeonato aqui, na verdade o dobro da média do campeonato, e muito acima da média cedido pelo Bragantino, o que pode significar que o David Braz pode puxar isso para cima. O que me deixa um pouco preocupado nele? Eu não vejo tanta finalização defendida, o que significa que por mais que o Grêmio seja muito bom nisso, não tá vindo do David Braz, mas tem um potencial de finalização para fora aí, tá na média de uma finalização para fora a cada 2 jogos aí. É muito será. E gols é onde ele se destaca. Na média do campeonato, um zagueiro faz 0,26 pontos de gol por jogo. E o nosso menino aqui está quase 8 vezes acima da média. Significa que ele já fez um gol. Claro que para zagueiros isso daqui vai ficar sempre um pouco mais enviesado. Quem a gente tem que olhar com muita cautela é quando a gente olha para faltas cometidas por zagueiro, beleza? Que é onde os caras mais vão perder pontos aqui. E a gente vai olhar tá bastante PI, porque são esses 2 pontos que penalizam muito os nossos zagueiros. Relação à falta cometida, ele está na média de uma falta cometida por jogo. Ruim, mas não teve nenhum cartão. Então, me deixa um pouco mais tranquilo. O que me deixa mais bolado é isso. Ele está na média de 0,46 pontos vindo de posses errados, isso significa uma média de 4 a 5 passes incompletos por jogo. Acima da média do campeonato para zagueiro. E o Bragantino força mais ainda, podendo levar isso até 5 passes incompletos. Por isso que eu acho que o nosso menino aqui já vai estar na cena de um -6, tentando que se provar depois com desarmes. Quem sabe um possível golzinho. Essa figurinha estranha aqui em cima está mostrando como que a média dele evoluiu no decorrer do número de jogos que ele jogou, beleza? Não quer dizer que isso é a rodada 12, quer dizer que é o jogo de número 12 jogado pelo glorioso David Braz. Como que isso está representado? Opa! Desculpa. Isso então está mostrando que ele está num gráfico de estabilização, tentando forçar aqui quando ele teve aquele gol e aumentou mais o desvio padrão dele, mas em termos gerais é um jogador estável. Pode ter tido umas rodadas ruins recentemente que fez a pontuação, a média recente dele diminuir, mas ainda assim é um jogador muito sólido e tem um confronto muito favorável, conforme demonstrado aqui pelo nosso glorioso radar. Do ponto de vista do Botafogo, tá? Vai estar encarando o Ceará. Quais são os zagueiros que já mandaram bem do Ceará? E você vai ver que tem muito zagueiro que saiu feliz aqui quando eu recebi o Ceará em casa. Nino fez 5 pontos, sem SG. Pedro Henrique 6.8. Léo Ortiz 8.9. Júnior Alonso 6.5. Então tem uma oportunidade aí para alguns zagueiros, especialmente zagueiros desarmadores. E aí o nome que eu quero destacar aqui é do glorioso Canu. Olha como que tá a média de desarme dele por jogo, 2.25 desarmes por jogo, e ele se destaca muito acima ainda de finalizações para fora e faltas sofridas, estando acima da média do campeonato nas duas delas. Não é um cara de gol, não é um cara de assistência. Por assistente a gente sempre fala aquele cara que desvia e faz um gol, só que você pode ver que a média dele passou por um baque, subiu e agora está novamente no movimento de ascensão que leva a gente aqui que ele, por ser um jogador que joga melhor em casa, pode estar desapontando aí, beleza? O que me preocupa nele? Novamente, uma média de uma finalização errada por jogo. O PI dele é bem melhor do que o David Braz, por isso eu fico mais tranquilo e também não tem nenhum cartão amarelo, fico muito mais calmo com relação a isso, beleza? É o nosso glorioso nome seguro pelo confronto. Patinhas, mostra o radar para me dar um pouco mais de segurança. Caralho, Patinhas, que radar estranho, Patinhas. Porque você vai ver que as maiores oportunidades oferidas para o Ceará, que são gols, faltas sofridas e assistências, são nada que o Botafogo por si só fez com a sua zaga. Mas, ainda assim, a gente tem uma grande oportunidade em desarme. Você vai ver que, em questão de desarme, o Botafogo está acima da média. Por mais que o Ceará não esteja cedendo acima da média, favorece o nosso glorioso Canu. O falta para fora tá aí acima da média, mas também não é como se o Ceará estivesse cedendo nem tanto falta para fora, nem tanto finalização, beleza? Por isso que eu acho que assim, não é um confronto fácil, só que eu acho que quando a gente olha pelo nível dos zagueiros,
Você vê que os próximos nomes que a gente vai estar falando, a gente vai estar forçando mais do que a gente já forçou até agora. Beleza? Se tem algum nome que eu não falei, deixa aí nos comentários e a gente vai analisar com mais calma. O próximo nome vai vir do glorioso Galo de Belo Horizonte. O que eu quero mostrar aqui, quem foram os melhores zagueiros jogando contra o Palmeiras, e aí você vai ver 3 nomes que vão saltar aí, beleza? Rafael Vaz que fez gol, mas foi falta. Igor Maidana que fez gol, mas foi pênalti. E o Eduardo Brock fez gol numa jogada de escanteio. Os outros mandaram tão bem. O Diego aqui teve um SG, fez só 2.1 acima do SG. Sabino negativou, Jussa negativou, Veríssimo praticamente zerou ali. Então é o seguinte, rola um céu e um inferno quando a gente tá falando com o Palmeiras, o que poderia te levar a crer, porra, já que é goleador eu vou tentar garantir o Hever. Só que o problema é que o Hever jogando fora de casa tem uma média muito pior do que jogando em casa. E um cara que se mantém um pouco mais estável é o Júnior Alonso. Quais são os números do Júnior Alonso? 2.14 desarmes por jogo, acima da média do campeonato. E quando a gente olha em finalização defendida e finalização para fora, é 0.45, 0.34. Muito acima da média do campeonato, muito acima do que é cedido pelo Palmeiras. Então ele pode forçar um pouco mais, especialmente jogando fora de casa. Beleza, tem sido um xerifão aí do ponto de vista do Palmeiras. Qual que é o problema do molecão que tem acontecido aqui? Olha a média de falta cometida dele. Menos 1 ponto por jogo. Isso é na média de 2 faltas cometidas. Médio, que significa que o cara num jogo mais difícil pode chegar até 4 faltas cometidas. E quando a gente olha cartão amarelo, ainda assim uma média muito alta. É um cara que tem recebido muito cartão amarelo aí, até pelo protagonismo dele em parar os ataques adversários. Seja como for as críticas a ser feitas pelo esquema defensivo do glorioso Sampaoli, é um cara que sai de uma penalidade negativa muito forte. Tanto é que é isso que motivou a média dele tá nessa queda aí. Só que deu uma subidinha no último jogo, até porque garantiu o SG jogando contra o glorioso Sport aí. Eu acho que é um cara que é muito mais estável por finalização e por desarme. Se a gente olhar no radar, você vai ver que isso bate um pouco com o que é cedido pelo Palmeiras. O Palmeiras cede mais desarme do que a média, o Palmeiras tem mais oportunidades de gol cedido, porque já tomou 3 gols do zagueiro, e você vai ver aqui que em questão de gols também está acima da média o nosso glorioso Galo. E tem as oportunidades de finalização para fora e finalização defendida que a gente conversou. Talvez esse do desarme seja o único que haja uma concordância aí, assistência, por mais que tenha, não foi nada que já foi cedido pelo Palmeiras também. Por isso, eu prefiro mais ele do que colocar o Hever. Eu entendo se você quiser pôr o Hever numa aposta única e exclusiva aí de um gol acontecer. O problema é que quando o Hever não faz gol, é no máximo um pontinho aí, 1.2. Já o nosso Júnior Alonso consegue roubar uns 2.3, quiçá 3 pontos aí, se não tiver o amarelo. E se tiver o amarelo aí, você vai estar escolhendo entre a bosta e a cagada, beleza? Qual que é o próximo nome que eu quero destacar? Cara, eu sei, zaga do Santos em 2020, o senhor tem que estar de brincadeira, mas maluco, olha ali as pontuações cedidas pelo Bahia jogando fora de casa. 12.7 pro Gabriel Lacerda, 8.3 pro Pedro Henrique e 8.4 pro Digão. É absurdo. Falei, pô, Patinhas, mas o Bahia tem um monte de jogo que não contou pro Cartola. Quando ele jogou contra o Corinthians, tomou gol, né? Que os zagueiros tenham mandado bem, apesar do Ninho ter feito gol. Eu sei, mas o que eu tô te falando é o seguinte: quando o zagueiro mandante, valendo pelo Cartola, só teve mitada, cara. Tanto é que a gente viu o Santos lá na puta que pariu no mapa de confrontos. Tem uma oportunidade muito forte. Qual que é o nome que você vai garimpar aqui, Patinhas? É o Lucas Veríssimo. Por quê? Ele tá acima da média em desarmes, uma média de 2 desarmes por jogo aqui. Tá acima em finalização pra fora, o que mostra que ele tem uma presença diária aí. Já tem gol jogando lá na minha Vila Belmiro, fazendo a média 1.33 gols. 1.33 pontos por gol por jogo. Beleza, se a gente olhar o gráfico, você vai ver que ele está no momento de ascensão vindo de uma queda, então mandou muito mal, baixou até quase ter uma média negativa e depois voltou numa ascensão num momento um pouco melhor pelo glorioso Santástico aí. Qual que é o problema? Tá numa média de 2 faltas cometidas por jogo e tá tomando os cartões amarelos. Menos do que a média do campeonato, mas ainda tá tomando cartão amarelo. Me preocupa ainda também essa média de 7 passes incompletos por jogo jogando em casa. Então, assim, a parte negativa bate bastante nele. Só que eu tô escalando ele aqui pelo gol. Eu acho que ele tem a oportunidade. Eu acho que o Bahia com certeza já forneceu. E quando a gente olha o radar, você vai ver que em questão de assistência é onde tem a maior sobrevalência, sobreposição dos jogadores, mas não necessariamente é o que o Lucas Veríssimo em si já fez. Tem ainda depois oportunidades breves aqui em desarme, se você forçar. Patinhas, não tá acima da média, não força, então não dá pra forçar. Fato é que se você olha o Santos, tá tudo enraizadinho ali, tá dentro da bolinha, não tá conseguindo sair. Eu entendo o seu ceticismo, mas tá encarando um time que já forneceu muita coisa boa
para zagueiros mandantes, por isso a gente vai estar indo com o nosso glorioso Veríssimo aí. Por fim, para finalizar, não, que ainda faltam alguns nomes, eu vou estar falando do glorioso Diego do São Paulo, beleza? Qual que é a pegada do Diego do São Paulo? Caralho, Patinhas, mas olha os zagueiros que jogaram contra o Flamengo. Eu sei, não é um jogo fácil. Acontece, cara, eu vou mostrar o que tá acontecendo com a média do Diego e você vai ver, cara, que é um movimento muito fantástico ali para um jogador e instiga muito a gente tentar participar desse momento dele se você estiver disposto a ser um pouco mais ousado aí. Com relação a zagueiros, nenhum zagueiro mandou muito bem contra o Flamengo, que está na primeira rodada jogando lá, que foi o Atlético, mas naquele jogo, que o Mengão não conseguiu fazer nada, e o Igor Rabelo saiu com 10.5. Desde então, o melhor foi o Paulão com 4.5. E só. Beleza? Mas ninguém conseguiu sair de lá com uma pontuação muito boa. Caralho, Patinhas, o caos! Por que você tá pensando nele então? Cara, olha ali. Ele tá numa média de 1,5 desarmes por jogo. Beleza, que é abaixo. Especialmente quando ele tá jogando fora de casa, não tá tão bem assim. Só que olha o quanto que o Flamengo cede. 2 desarmes por jogo para cada zagueiro adversário. E o que eu tô falando é o seguinte, quando você olha o que o Rodrigo Moledo fez no último jogo, te instiga mais ainda para um ataque que tem sido um pouco deficitário em manter a bola no pé ali. Seja porque tá jogando com o Vitinho, tá jogando com o Pedro, que não são necessariamente peças tão refinadas tecnicamente, e aí eu acho que há a possibilidade de Diego, que apesar de estar numa média de 1,5, se forçar a chegar nesse 2 aqui, porque o Flamengo cede muita bola. Fora isso, muita finalização defendida, que mostra a presença diária tanto dele quanto do Bruno Alves. O São Paulo tem se refinado com relação a isso e tá sofrendo muita falta acima do campeonato aí. Qual que é o problema dele? Falta cometida, problema compartilhado aí que a gente falou tanto do Canu quanto que a gente falou do Lucas Veríssimo. Beleza? Com relação ao cartão amarelo, tem também tomado mais cartões amarelos. Acho que o SG pode ter enviesado um pouco a média dele no último, mas justamente a minha aposta nele tá vindo aqui. É ousado, não é a segura, por isso que a gente tá falando no final do vídeo, não no começo do vídeo, mas a gente tá falando aqui no nosso glorioso Diego aí. Se você olhar no radar, as principais oportunidades forçadas, é aqui com relação à falta sofrida e finalização para fora. Desarme, por mais que o Flamengo ceda, é isso. O São Paulo não tá executando tanto, pode mudar nesse jogo aí. O que eu queria mostrar é isso, como que tá a evolução da média dele com relação a 3 zonas específicas. Vermelho é abaixo da média, amarelo é entre a média e o que eu chamo da zona verde, que são os top 30 zagueiros do campeonato, beleza? Então o Diego ainda não chegou nessa zona do Olimpo dos zagueiros do campeonato. Fato é que ele tá num movimento de ascendente muito forte. Olha isso daqui, olha como a média dele tem se comportado, tem mandado muito bem. Por isso que a gente pode tentar surfar nisso com uma dica mais ousada. Qual que é o nome que eu vou falar e não recomendar, daí o meu cuidado, beleza? O glorioso Sabinão tá no movimento de queda, as pontuações dele, por mais que ele seja um cara muito regrado e não cometer tantas faltas, não receber cartão, você pode ver que em questão de desarmes está abaixo da média do campeonato, tá pior ainda do que o Diego, o cara não tá fazendo nem 2 desarmes por jogo aí. Fato é que o que encantava muito ele no começo do campeonato, que era gol, que fez ele dar essa disparada aqui, não tem se repetido e infelizmente eu não acho que esse é um confronto oportunista. Por mais que o Coritiba esteja cedendo acima da média em gol, esteja executando acima da média em gols, não é algo que o Atlético Goianiense cede, é apostar num pênalti. Eu acho que se for para apostar num pênalti, coloque um Vitor Luiz, coloque um Thiago Galhardo, coloque outros jogadores que têm essa participação, não no Sabino, porque eu acho que tem oportunidades melhores aí, por isso ele é cartão vermelho no Cartologia. Beleza? Por fim, falei demais. Vou estar aqui resumindo quais são as nossas dicas seguras David Braz e Canu, nossas dicas moderadas Júnior Alonso e Diego e as nossas dicas mais ousadas Lucas Veríssimo dos Santos aí. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse novo formato de vídeo, fala aí pra gente aprender e sempre melhorar. Confere a gente no Instagram, @cartologiafc, e nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos esses gráficos 100% grátis, porque aqui no Cartologia é de um cartoleiro para o outro e como sempre, vai Cartologia!